Olá, bom dia, turma. Chegou mais um dia de aula de inglês. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 5 do livro de vocês, que tem como título Family Matters. Hoje concluiremos essa unidade. Para concluir, nós vamos ver a gramática da página 58, certo? Nessa gramática, nós vamos falar um pouco sobre possessivo, certo? Vamos falar um pouco sobre os casos possessivos. E aí eu vim dizer a vocês o que é um caso possessivo. Ele é utilizado para demonstrar posse, ou seja, para declarar que um sujeito ele possui algo, certo? Então, esse caso possessivo ele sempre vai ser aplicado a alguém, certo? A um sujeito. E para que esse caso possessivo seja feito, é necessário o acréscimo do apóstrofo mais o S no sujeito, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem rapidinho. Prestem atenção aqui, ó. This is Mary's book. Então, pessoal, aqui nesse exemplo, eu estou mostrando que o livro é de Mary, certo? Então, quem vai receber o apóstrofo mais o S vai ser quem? Vai ser Mary. Por quê? Porque ela é o sujeito da frase. Ela é a receptora de quê? Do objeto. Ou seja, então, o livro é de quem? O livro é de Mary. Então, eu acrescento o apóstrofo S no sujeito, certo? Então, o caso possessivo ele vem para indicar para nós a posse de algo. Então, alguém está com algo, ou seja, o possuidor, ele vai receber esse apóstrofo mais o S. Observando agora esse outro exemplo, Chris' bag is very big. Nesse caso, quem é o sujeito da frase? É Chris, certo? Então, Chris, ele vai receber o quê? O apóstrofo mais o S. Nesse caso, pessoal, ele só vai receber o apóstrofo, certo? Mas aí, por que ele só recebeu o apóstrofo e não S? Porque a palavra já terminou com S, certo? Então, palavras que terminam com S, ou seja, o sujeito da frase terminado em S, não recebe o S, ele recebe apenas o apóstrofo. Então, a frase vai ficar Chris' bag is very big. Então, a bolsa de quem? A mala de Chris é muito grande. Então, ele é o sujeito da frase, ou seja, ele é quem está recebendo o objeto, ou seja, o objeto é de Chris. Então, vejam só essa diferença. Se o sujeito não terminar com S, acrescentamos apóstrofo S. Se o sujeito terminar com S, acrescentamos só o apóstrofo, ok? Agora, observando esse exemplo. Paula and Susan notebooks are similar. Vocês estão percebendo que agora existem dois possuidores. Existe Paula e existe Susan, certo? Então, quando existem dois possuidores de um mesmo objeto, certo? Então, o que é que a gente faz? Nós só acrescentamos apóstrofo S no último possuidor. Nesse caso, nós vamos acrescentar apóstrofo S em Susan, porque Susan foi a última possuidora com relação à frase, certo? Então, Paula and Susan's notebooks are similar. É uma regra que só acrescenta para o último possuidor e quando estamos se falando de um mesmo objeto, ou seja, o mesmo objeto que é para Susan é para Paula, ok? Abrindo o livro agora na página 58, onde vai falar um pouco sobre a gramática do possessivo, apóstrofo S, certo? Que é dessa forma que é demonstrado. Vocês irão, na questão 1, vocês irão ler esses três exemplos. She has her mom's eyes. She has her dad's big ears. She has her grandparents' head hair. Nesses três exemplos, vocês observaram que há casos de
possessão, ou seja, o caso possessivo. Vocês irão sublinhar esses casos possessivos, ou seja, sublinhar onde tem o apóstrofo e o S, mostrando que há posse em cada frase. Na questão 2, vocês vão marcar as frases de acordo com as descrições, ou seja, vocês vão observar a frase da letra A, B e C da primeira coluna e vão relacionar com as frases que tem lá da segunda coluna, de acordo com as características de cada pessoa de que se trata. Lembre-se que nós estamos falando de mom, dad e grandparents, ok? Na terceira questão, é para completar as regras. Onde vou utilizar apóstrofo S e onde eu vou utilizar apenas o apóstrofo, certo? Então, lá onde tem complete the rules, abaixo tem um quadro que diz assim, mais S e without S. Então, está dizendo que nessa alternativa vocês vão acrescentar o S e na outra alternativa vai ser sem o S, certo? Em qual dessas alternativas vocês vão utilizar essas palavrinhas que estão no quadro, ok? Na quarta questão, vocês vão observar essas imagens e completar as sentenças. Tem lá 5 crianças, Matt, Ollie, Pat, Rob e Sue, certo? Então, de acordo com essas características físicas, vocês vão dizer quais são essas características, acrescentando o apóstrofo S ou somente o S se uma das palavras terminar com S, de acordo com essas características. Então, por exemplo, na letra A, diz assim, eyes are blue. Então, dessas crianças que vocês estão vendo aí nas imagens, qual é a criança que tem os olhos azuis? Então, observando, vocês vão ver que o Robbie tem olhos azuis. Então, se os olhos azuis são de Robbie, Robbie é o sujeito da frase. Então, vão lá completar com o caso possessivo, certo? Robbie terminou com S? Não. Então, eu acrescento o apóstrofo e o S, ok? Então, essa é a parte que fala um pouco sobre esse caso possessivo. Na página 59, é a revisão de toda a unidade que nós vimos, certo? É o final dessa unidade. Então, é uma atividade revisada com relação aos assuntos vistos. Na questão 1, vocês vão completar as sentenças de acordo com os membros da família, certo? Então, os membros da família que nós estudamos, mother, father, cousin, uncle, dad, mom, que é uma forma abreviada. Então, diversos outros que nós estudamos lá no início da unidade, vocês vão completar de acordo com essas frases, certo? Na questão 2, vocês vão observar essas imagens, que está aqui, ó. E vocês vão completar com os pronomes demonstrativos. Também mostrei aqui durante as aulas, que são that, this e those, certo? Mostrei a diferença. Mostrei que essa diferença vai ser relacionada ao singular e ao plural. E também vai ser relacionada com relação à distância do objeto a que eu estou falando. Se está próximo de mim ou se está distante de mim. Ok? E na quarta questão, pessoal, de acordo com o que vocês viram aqui, o Family Birthday, vocês irão escutar o áudio 35 e vocês vão responder de acordo com os meses do ano, certo? Então, tá lá uma listinha dos aniversariantes da família e o nome deles. Jamie, Daddy, Jean, Mom e Karen. E cada um faz aniversário em um mês do ano. Vocês vão escutar qual é o mês de cada um e escrever logo ao lado. E na quinta questão é o Read the Magazine Article. Vocês irão ler esse artigo de revista que vai falar um pouco sobre Who are you? Quem é você? Então vai falar um pouco sobre esse tema
E vocês vão responder as questões A, B, C e D de acordo com o texto. Então, essas respostas, elas vêm para... Vocês devem ser feitas em inglês de acordo com o texto, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos façam. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu vou estar respondendo vocês, ok? Beijos, até a próxima aula. Lembrando que devem mandar as atividades para o e-mail para constar na avaliação de vocês, certo?